Então a gente vê Silas ainda na casa de Luís, com Clarinda e Leonel. Lá eles estão naquele bate-papo e Clarinda e Leonel perguntam: de que zonas infernais vocês são? Silas desconversa, pega André e Hilário, ó, vamos sair, depois a gente volta. Então eles voltam para a colônia e ficam de retornar no outro dia para a casa de Luís para pegar Clarinda e Leonel. Só que, qual é o plano de Silas? Silas tinha um plano, só que ele não contou o plano nem para André, nem para Hilário. O plano dele era simples: através do exemplo, eu vou reconquistá-los. Olha que interessante desse capítulo. É justamente o que precisamos fazer para nos libertar dos maus pensamentos e das más intenções. E começa assim. Na noite imediata, eles retornam para a casa de Luís. Os irmãos de Olímpio receberam-nos de bom grado. Leonel: Luís é um derrotismo em pessoa, enxerga tudo em termos de cinza e lama. Silas: no fundo, ele é um doente necessitado de compaixão. Há moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Quem seria ele, amparado por influências outras? Então aqui nós vemos uma percepção por parte de Clarinda e Leonel para com Luís. Eles conseguiam ler o pensamento de Luís. Muito mais do que isso que eles falam no capítulo anterior. Eles percebiam quanto ele pensava mal. E como eles influenciavam Luís no seu dia a dia, tocando justamente na ferida, aonde ele era mais frágil. Olha que a pergunta 457 do Livro dos Espíritos nos diz: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar. A 457A. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, quando vos julgueis muito cultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Chico nos dizia que quem tem menos obsessor tem 7. Então, vamos lá, né? Não acabou, não. Então, a nossa sintonia mental vai dizer quem somos e com quem caminhamos. Se eu penso mal, quem pensa mal está comigo. Mas tem um outro detalhe. Os bons espíritos, eles ouvem todos os pensamentos. Os maus espíritos, nem todos os pensamentos eles ouvem. Só conseguem ouvir alguns pensamentos.
Que pensamento é esse que eles ouvem? É isso que Silas fez. É isso que Silas fez. Ele deu o exemplo. Ele vai dar o exemplo dele e vai fazer com que eles caiam na real e vejam: caramba, estou fazendo besteira. Vamos lá. Leonel, ele e o pai são nossos devedores, roubaram-nos e tem que pagar. Silas, sim, pagar é o verbo próprio. Contudo, como pode o devedor resgatar-se quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de solver os débitos? O próprio Cristo aconselhou: ajudai aos vossos inimigos. Observem que ele muda do ajudai. Qual é o correto? Por que ele não utiliza o verbo amar? Ainda não era o momento. Silas utiliza de um artifício para que eles compreendam que primeiro é necessário a ajuda. E que eles caiam na real e vejam: tenho que me ajudar, primeiramente. E Silas continua: para pagar as dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz. Aí Leonel pergunta, né? Quem é você? Um padre disfarçado? Nesses tempos de loucura, de brigas, né? Que a gente está vendo esses arquétipos da televisão, onde tem a briga, né? Frajola versus Piu-Piu, Tom versus Jerry. O coiote e a perna longa. O coiote e o papaléguas. Até o Batman luta contra o Super-Homem. É complicado, né? Vamos lá. Ele vai parar e vai voltar, gente. Sou eu. Quem é você? Sou o doutor Matias Batistella, advogado desencarnado. Sim, você é um espírito? Sim, desencarnado. Eu represento a senhora Leocádia Pessoa e vim oferecer um acordo extrajudicial de pensão alimentícia. Pensão? O senhor foi marido da senhora Leocádia Pessoa em outra encarnação entre os anos de 1812 a 1816. Tiveram um filho, então o senhor abandonou a família e desapareceu, deixando sua família, sua esposa e filho em situação de extrema pobreza. Meu Deus, eu fiz isso? Mas eles também? Extrema pobreza, seu Rodrigo. Dona Leocádia fez o que pôde para dar uma chance para aquele bebê. Andava com a criança pela cidade catando comida pelos lugares mais insalubres. E quando já estava quase sem força, um convento ofereceu ajuda. Ah, graças a Deus. E então, ela cheia de esperança com a criança nos braços, correu para lá e... Deus seja louvado. Quando estavam a 2 metros da porta, só 2 metros, caíram ela e o filho morto de pneumonia. Meu Deus! Mas eu sou um monstro. Como é que eu pude fazer isso com essas pessoas? Será que um dia eles vão me levar? Bom, se o senhor pagar a pensão atrasada agora, já é um começo. Mas isso é que eu não estou entendendo. Como assim pagar pensão? É simples. São 202 anos de pensão atrasada. Atualizando a moeda, deve dar em uns 2 milhões e pouco. 2 milhões? De euros. Euros? É que essa vida foi na Europa. Mas calma, a minha proposta é que o senhor quite tudo com 50 mil, agora na mão. Pode ser em reais mesmo. Não, peraí. Alguma coisa está errada. Com certeza eu tenho uma dívida com essas pessoas. Mas é uma dívida moral, não é uma dívida de grana. E existe a reencarnação justamente para consertar esse mal que eu fiz a essas pessoas. E eu vou consertar não é com dinheiro, é com amor. Dívida moral já não é comigo. Eu só resolvo a parte do dinheiro. Agora, acho melhor você pagar, porque se tem uma coisa que dá cadeia aqui no Brasil é pensão alimentícia. Não, meu amigo, isso não é nem possível. Como é que eu vou pagar um espírito? Sei lá, com Bitcoin? Ah, um espírito desencarnado não dá. Mas o filho que o senhor abandonou já reencarnou. É seu cunhado. Só pode entregar ele mesmo. O Cláudio? Sim, ele foi seu filho naquela vida. É por isso que o Cláudio vive me pedindo dinheiro emprestado e nunca paga. É resgate. Eu tenho que ter mais paciência com o Cláudio. Ah, não precisa ter paciência não, só pagar 50 pila e tá tudo certo. Que isso? Não, é que eu... Não, é que... Cláudio? Corre que teu ruim, Matias, corre!
Então, a gente está... Só para a gente descontrair e o pessoal acordar, né? No meio da... E eles são ótimos, os amigos da luz, né? E o ensinamento está sempre incutido ali no vídeo. Não adianta o devedor não ter como pagar a sua dívida. Ele precisa, o credor, facilitar isso. Mais à frente vamos falar sobre essa questão do credor e do devedor. Engana-se, meu amigo, pela sedução do dinheiro também caí. Ele começa a contar a história dele. A fascinação tomou-me o ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título de médico, fugi ao exercício da profissão para vigiar os movimentos do meu velho pai, a fim de quem nem ele mesmo viesse a dispor com largueza dos bens de nossa casa, o apego às nossas propriedades, convertendo-me num verdugo intratável, odiado por todos os que viviam em subalternidade no círculo de minha temporária dominação. Para amontoar moedas e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Abominei a amizade e desprezei os fracos e os pobres, no temor de perder a fortuna cuja posse total ambicionava. Então Silas conta a sua história. Que história? Tinha uma mãe extremamente católica e um pai egoísta que só pensava nele. O pai, advogado, herdou uma fortuna dos avós e vivia numa condição boa, e Silas também. Sendo que, em certo momento, a sua mãe tenta levá-lo para a igreja, para a missa, era uma católica fervorosa, e ele sempre se esgueirava da situação, não queria ir para a missa. E ela nem tentava com o pai. Porém, a mãe veio a desencarnar com um problema de angina, e Silas se sente sozinho, se forma como médico e não exerce a profissão. Silas, então, vê o pai arrumar uma outra mulher na sua vida. Metade da idade. A Ida era mais nova, um pouco mais velha que Silas, convoca o pai dele, ainda quase seus 60 anos, para fazer as suas saídas noturnas, participar das festas, dos convites com os amigos, só que ele não aguenta a pressão e cai doente numa cama. Com isso, ele deixa a esposa livre. Livre para quê? Para o plano de Silas na encarnação antes do seu retorno ao plano espiritual. Esse é o Silas bonzinho. E Silas planeja tudo. Ele pega o ex-namorado dela, convida eles para saírem, leva ele para a casa dele, né, do pai dele, e começa a frequentar jogos, bebidas. E chega um momento onde ele fica a sós com a Ida, ele conquista o seu coração novamente, e a Ida trai o pai de Silas. Silas pega o pai, leva lá e vê aquela cena da traição. A Ida cai doente, fica muito acamada, cai em depressão, ela é internada e o pai de Silas resolve tratá-la com o médico e com veneno, né? Matou ela ali tomando um veneno. Ela desencarna sendo envenenada pelo pai. O pai desencarna através do remorso. Por que ele desencarna do remorso e Silas mantém o remorso? Lembra da mãe? Da mãe de Silas, quando queria levar ele para a missa, queria mostrar para ele as oportunidades de uma vida diferenciada. O que acontece na nossa vida, quando nós não pegamos aqueles que estão sob nossa proteção e não conduzimos para o caminho correto. Porque todos nós temos ídolos. O Silas, ele não se rende à religião, ele não entra na religião, então a mãe vê a medicina como uma forma de humanizá-lo. Ela queria que, já que ele não era uma pessoa religiosa, que ele pudesse achar, na qualidade de médico, uma forma de ter um sacerdócio, um mecanismo de socorro, né? Então você vê que era uma mãe extremamente alerta, fazendo um estímulo e vendo os recursos ali para tirar algo de legal, algo de bom daquele filho. E quantos de nós já não nos decepcionamos com os nossos pais? Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não
pensamos conosco mesmo: meu pai não sabe de nada, minha mãe também não sabe de nada. Me decepcionei, vou fugir, não quero mais eles como meus ídolos. Acontece muito no nosso dia a dia, porque nós acabamos endeusando pessoas que na verdade são falhos. Todos nós somos falhos. Todos nós temos problemas. E nossas crianças, nossos irmãos, nossos pais necessitam de quê? Jesus. Porque Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Ele tem que ser apresentado, ele tem que ser mostrado, ele de alguma forma tem que entrar em nossa vida. Porque vai ter um dia que iremos nos decepcionar. E se ele verdadeiramente não for o nosso modelo e o nosso guia, estaremos sem rumo e sem direção. E o remorso vai atacar com todas as suas forças e te levar para o abismo mais fundo que você não possa imaginar, porque você não tem o recurso necessário para se reerguer. Então Silas continua: a culpa e o remorso se apoderaram de mim. Silas também cai. E alguém oferece uma viagem, ele vai para fora, para o exterior, para ver se esquece os problemas, só que nada adianta. Por mais que ele visse os shows, comesse uma boa comida, ele não consegue superar o quê? A culpa. E retorna para casa, é hospedado pelos amigos dos pais dele, mas é enganado, vai pegar o bicarbonato de sódio por conta de uma dor de estômago que ele sentia, toma veneno. Coincidência? Será? Assim, antes de tudo, é imprescindível, venha encontrar minha madrasta no vasto país de sombra em que nos achamos, para encetar a difícil tarefa da minha liberação moral. Valir-me da fraqueza de Aida para arrojá-la do despenhadeiro da perturbação, fazendo-o mais frágil que já era em si mesma. Agora eu e meu pai, que lhe complicamos o caminho, somos naturalmente constrangidos a buscá-la, soerguê-la, ampará-la e restituí-la ao equilíbrio relativo na terra, para que venhamos a solver, pelo menos em parte, a nossa imensa dívida. Silas queria reencarnar e não podia. Por que ele não podia reencarnar? Estava preso. Preso na sua própria consciência. Preso através do seu próprio pensamento, porque ele não conseguiria evoluir e nem crescer mais, porque ele tinha um débito. Ele era um devedor. Como todo devedor, nós temos um credor. Eu e meu pai estamos associados no mesmo empreendimento, nossa própria regeneração moral, em busca do levantamento de Aida, sem o que não conseguiremos desintegrar o vício envenenado do remorso que nos aprisiona o campo mental nas faixas inferiores da vida terrestre. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação. Indispensável restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Como pais, nos receberão eu e Aida como filhos. Então, a gente percebe que há uma diferença. O nome do livro: Ação e Reação. Ação e reação é uma lei newtoniana. Está ligada à matéria. Ele está falando de matéria. Um dano material. Qual é a lei moral? Qual é a lei moral ligada ao plano espiritual que faz com que a nossa moral seja atingida e que nós possamos restituir isso? Lei de causa e efeito. Se deu causa, vai acontecer o efeito. Se comeu muito acarajé, vai ter o efeito. Então, tudo está ligado. O que nós temos que perceber é que a lei está valendo.
a lei não foi revogada. E ela se encontra aí, como um livro aberto, onde os nossos pensamentos estão o tempo todo escrevendo nesse livro, o livro de Deus, que é o quê? Tudo que está à nossa volta, tudo o que plasmamos, tudo o que pensamos, tudo o que sentimos, nós criamos isso, nós criamos esse mundo paralelo que está conosco, nós criamos os nossos próprios obsessores, e com isso nos lançamos no abismo. Tem volta? Tem. Mas olha o trabalho de Silas. Vamos lá. Capítulo 10. Entendimento. Após o conhecimento da história de Silas, no dia anterior, os dois irmãos o recebem, já demonstrando estar agora claramente desligados de semelhante painel de sombra. Leonel e Clarindo são levados a um hospital onde são recebidos por Ludovino, que é encarregado pela vigilância a enfermos de cuja reencarnação a maçã é responsável. Só que tem um detalhe importante no livro, Ludovino vai receber a porta, ele usa um termo umbral. Nos umbrais da porta, ele usa um termo mais ou menos parecido com isso. No hospital, passam a assistir a Laudemira, que está prestes a dar à luz. Ela tem recebido fluidos anestesiantes dos seus perseguidores, quando liberta do corpo físico à noite, para que, dessa forma, seja induzida a uma cesariana e assim prejudicar planos futuros de nossos filhos. Então a gente vai ver agora a história de Laudemira. Observem que Silas ainda não fala para Clarindo e Leonel sobre reencarnação. Em reunião mediúnica, há fatos muito interessantes. Você não fala para ninguém que ele morreu. Ele descobre por ele mesmo. Ele vai perceber, aí, morri, preciso partir. Silas usa a mesma técnica. Ele faz com que eles percebam que existe a reencarnação. Quem lembra quando Jesus falou, para que você ter uma outra vida, é melhor arrancar o outro pé, um pé e uma mão, do que entrar no reino dos céus com mágoa, com raiva e com rancor. Que foi motivo de um crime, tira fora. Aí a gente vai até naquele livro interessante, né? Do Memórias do Suicida, onde o remorso faz com que o nosso amigo tire um braço. Laudemira se utilizou da beleza física para compliciar com o crime e influenciou várias decisões políticas, prejudicando muitas pessoas. Casou-se, mas sentindo na presença do marido um entrave, constrangeu a enfrentar o punhal dos favoritos, arrastando-o para a morte. Confiou-se a prazeres nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem e arruinou as construções domésticas elevadas e dignas de várias mulheres do seu tempo. Dama de elevada situação, hierarca da corte de Joana II, possuía 2 irmãos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Quem foi Joana II? Fui lá na Wikipedia e pesquisei quem era Joana II. Só de marido ela teve 5. 2 amantes ela matou. 1400 e... 1400 e é por aí. Então, Joana II já era bem moderna. E a nossa amiga Laudemira, quando viveu, ela trabalhava com Joana II e se acumpliciou com ela na prática desses crimes e de Santo Antônio. Arrumava namorado para a rainha, então a rainha tinha ela como uma grande amiga. Ao desencarnar, desceu a medonhas profundezas, onde padeceu o assédio de ferozes inimigos, que não perdoaram os delitos de deserções. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias.
voltou à carne por 4 vezes consecutivas, por intercessão de amigos ao plano superior, do plano superior, em cruciantes problemas expiatórios, nos quais experimentou pavorosos vexames e humilhações da parte de homens sem escrúpulos que lhe asfixiavam todos os sonhos. Então, vemos que Laudemira tinha um problema. E observando o tempo que ela fica em planos inferiores e reencarnando, são meio século. Então ela fica metade do tempo encarnada, metade do tempo em zonas inferiores. Mas como pode? Ela não foi resgatada, ela não foi para uma colônia, não teve aqueles espíritos de luz que foram lá e retiraram ela, trataram ela, depois prepararam a reencarnação dela? Pode isso, Arnaldo? Pode. Então a gente tem o que ali? Uma reencarnação. Alguém pensou compulsória. Só que a gente vai procurar Kardec por desempate, né? Kardec não usa essa expressão compulsória, tá? A gente vai ver a expressão reencarnação compulsória em André Luiz, mais precisamente em Obreiros da Vida Eterna, quando tem a reencarnação do Padre Domênico. Quem lembra? Padre Domênico reencarna com problemas. Então, André Luiz usa especificamente essa palavra compulsória. Mas Kardec, para garantir, usa expiação. E eu fui lá e procurei. Fui na Revista Espírita e depois fui no Livro dos Espíritos. Aqui. Cadê? Vamos lá. 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa a ser responsável pela sua escolha? Deus supre a sua experiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. Mas aqui ele não falou ainda de compulsória. Mas olha 262A. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade. Ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação. Deus sabe esperar. Não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certas existências a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. Então pode. Mas ele tem um livre-arbítrio para o bem dele. Quem lembra do livro Missionários da Luz? Claudemira, o nome do espírito, que iria reencarnar com 4 entidades, 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Eles estavam em zonas sofredoras, zonas umbralinas, porque não conseguiram superar os seus problemas do vício do álcool, da bebida, das baladas, da curtição. Desencarnaram muito cedo, mas Laudemira sabia que precisava reencarnar porque ela tinha a missão de resgatar os seus filhos. Então, o instrutor fala para ela, um vai reencarnar paraplégico, o outro vai encarnar com problemas mentais e o outro vai reencarnar com problemas de ordens físicas. E a irmã com problemas psicológicos graves. Elas não pediram,
Quem escolheu? Espíritos amigos dos planos mais elevados. Olha a bondade de Deus na nossa vida. Olha como Deus, na nossa programação, nos possibilita e facilita dissolver as nossas dívidas, porque ainda quando preso na culpa e no remorso, criamos dentro de nós aquele buraco que fica ali, ó, cristalizado. E só existe uma maneira de fazer com que consigamos dissolver essa pedra que está ali, através da reencarnação. Silas realiza operações magnéticas sobre o colo uterino, induzindo o início das contrações e levando Laudemir ao parto normal. Leonel questiona Silas se os trabalhos a que ele se dedicava exprimiam alguma preparação diante do porvir. Sem dúvida, responde Silas, procurando ajudar espontaneamente, além dos deveres, alongarei a sementeira de simpatia meu fervor. Dessa forma, braços amorosos se estenderão quando enfrentar dificuldades na carne. Quanto amigos nós fazemos, mais amigos teremos. Então, no dia que estivermos passando por problemas difíceis, podem ter certeza, essa casa é a nossa mãe. É ela que vai nos acolher. É ela que vai nos trazer o benefício do amor. Podem ter certeza que quando isso acontecer, procuraremos aqui, porque sabemos que aqui já está o endereço das nossas vidas, e aqui certificamos a nossa existência e o nosso retrocesso, que poderíamos de alguma forma criar em nossa mente. Ela aqui nos impossibilita totalmente, através dos nossos estudos, do nosso conhecimento, sempre andar para frente, sempre pensar à frente. Essa casa não vai nos deixar nunca cedermos aos pensamentos ruins que nos circundam o tempo todo. Que é só sair daqui que a gente já vai ser testado. Saiu daquele portão, já vai começar. Preparem. Silas conclui dizendo que ninguém está condenado ao abandono, e que o inferno é obra nossa. Abusando de nossa razão e conhecimento para gerar semelhante monstro, compete-nos a obrigação de destruí-lo para edificar o paraíso no lugar que ele ocupa. Então, temos credores e devedores. Regra do credor: expiação, reparação. E do credor? BIP espírita, benevolência, indulgência e perdão. O credor passa pelo remorso, entra na expiação e cai numa reparação. Isso em caso normal. Sendo que Silas, junto com Aida, Clarindo, Leonel, se demoraram muito tempo no remorso. Se demoraram muito tempo para criar o arrependimento. Porque, na verdade, remorso e arrependimento são apenas fases da nossa vida. São apenas detalhes. Passamos por eles, porque nós já temos Jesus ao nosso lado. Já temos Jesus como modelo, então já sabemos como superar. É necessário ter o remorso? Claro. É necessário passar pelo sofrimento? Sim. Então não deixamos a dor nascer. Porque através do sofrimento nós iremos exercitar o mais importante, o perdão dentro de nós. Só chegaremos nessa fase do perdão se realmente sentirmos remorsos, se realmente, verdadeiramente, entrarmos em processo de sofrimento e aí entendermos que preciso mudar,
preciso verdadeiramente mudar a minha vida. E quando eu entro nesse trabalho mental, eu consigo o quê? Perceber que eu preciso reparar as minhas faltas. E o credor? Que fica do seu pedestal. Vou te perdoar hoje não, te perdoo depois. Não, hoje não. Amanhã. Vou deixar ele se humilhar mais um pouco, depois eu falo com ele. Né? Ele tem que usar a regra de ouro. Benevolência, indulgência, o jovem sabe, e o perdão. Benevolência, indulgência e o perdão. É a regra do credor. Pensar, sentir e agir. Moisés, Jesus, Kardec. Expiação do povo do Egito. Reparação através de Jesus. E o perdão através da doutrina espírita que nos ensina o verdadeiro perdão. Quer que desenhe? Vamos lá. Então, o caso Antônio Olímpio. Vamos lá, vamos relembrar. Antônio Olímpio, o que ele fez? Planejou um assassinato, deu uma bebida para os irmãos, levou eles para o lago, o barco virou, os dois desencarnaram. Os dois ficaram com muito ódio e foram perseguir quem? Alzira, que era esposa de Antônio Olímpio. Alzira não suporta a pressão dos dois perseguidores e se joga no rio. E ela também desencarna. Vamos lá. Silas comenta a André Hilário que esperava para o dia seguinte o entendimento entre irmãos e Alzira. Dessa forma, ambos seriam então internados da mansão, tendo em vista a preparação do futuro. Hilário então pergunta o tempo necessário de preparo para que ambos pudessem reencarnar, tendo como resposta, provavelmente, 1/4 de século, tempo para reconstruir as ideias no campo do bem, já quanto a Olímpio, este reencarnaria dentro de 2 a 3 anos. Então, Hilário pergunta a Silas por que tanto tempo para os irmãos e por que pouco tempo para Antônio Olímpio. Na verdade, Antônio Olímpio, ele ia reencarnar num sistema compulsório. Ele não poderia ficar na mansão solvendo todos aqueles benefícios importantes para ele, porque ele não tinha muita escolha. Ele era um credor, ele era o principal da história. Ele criou toda aquela redoma que ficou ao entorno dele, gerando o sofrimento de várias pessoas e fazendo com que outros caíssem também nas malhas do crime. E com isso, ele não poderia mais estar ali. Então a sua reencarnação já estava sendo preparada. E Silas estava correndo para quê? Para resgatar os 2 irmãos e levá-los para a colônia. Sendo que um dos irmãos, Leonel, eles até comentam no livro, né, dizendo que um deles tinha uma inteligência muito grande, muito alta, ouvia Beethoven, tinha um conhecimento muito grande, né? E quando eles preparam a recuperação deles e vão preparar a chegada de Alzira para recebê-los, Silas prepara um outro plano. Ele faz com que leva novamente eles para o hospital para ver os filhos de Laudemira, o filho de Laudemira que nasceu, e depois vai à casa de um senhor que tem o seu filho que é engenheiro e pede para que ele fale no ouvido de seu filho para que ele toque uma melodia de Beethoven que Leonel estava acostumado a ouvir. O que ele estava fazendo? Sintonia, preparando um ambiente, harmonizando a situação, restabelecendo o céu interior dentro de cada um e preparando assim o quê? A recepção deles para com Alzira. A diferença se deve pelo fato de ter sido o causador da trama, planejou o crime friamente para tirar vantagens materiais. Já os irmãos agiram no pesadelo do ódio. A sua maior preocupação será devolver aos irmãos o dinheiro e as terras que deles furtou. Somente terá facilidades íntimas
para a cultura e aprimoramento depois de encaminhar os filhos para o triunfo que a eles compete alcançar. E Alzira? Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Dispõe, diante da lei, do poder de ajudar. Quanto mais amor, mais amplos recursos da alma perante Deus. Aqueles que amam, governam a vida. Alzira já possui larga faixa do céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu. No reencontro dos irmãos com Alzira, estes pedem perdão, mas são interrompidos por ela, que replica. Mas antes da gente ouvir o perdão de... Nós já temos 5 minutos, de ouvirmos o perdão de Alzira, me fez lembrar uma passagem do livro de Humberto de Campos, Crônicas de Além-Túmulo, onde Judas, entrevistado pelo espírito do irmão X, que é Humberto de Campos, e ele fala dessa passagem dele no planeta e das suas experiências como espírito, depois da sua última reencarnação no século XV, como Joana d'Arc, Quando quem quiser saber mais, vamos ler Leon Denis lá no livro Joana d'Arc, Médium, E ele vai contar para Humberto de Campos, passa por ele como repórter, olha, não aguenta a curiosidade, pergunta, você é Judas? Ele, sou Judas. Judas vem ao mundo todo o período da paixão de Cristo. Ele vem ao mundo, vem meditar, pensar, fazer aquela introspecção da vida. Ele já como espírito de ordem superior, ele vem o quê? Fazer esse trabalho nele mesmo, voluntário, e ver que o mundo ainda precisa muito do Mestre, muito de Jesus. Porque ele, quando encarnado na época de Jesus, a intenção dele não era vender Jesus pura e simplesmente para ele ser morto. A intenção dele era o quê? Jesus era uma pessoa muito pacífica para ser um líder. Então eu vou fazer aqui um esquema com sinédrio, vou pegar um dinheiro aqui, Jesus vai ser preso, depois arrumo uns 10 caras aqui, vou lá e vou libertar Jesus. Sendo que o plano dele não deu certo. E Jesus foi crucificado. Claro que tudo estava no planejamento. E Judas desencarna, como vocês já sabem, em deploráveis situações, depois resgatado por sua mãe Maria de Nazaré, que tem uma passagem muito linda. Meus amigos, acabou. Boa noite para vocês. É sempre bom, a gente estar falando sobre esse livro tão interessante que é Ação e Reação, e que Jesus sempre nos proteja na nossa caminhada no dia a dia, proteja a nossa saída, o nosso retorno para a nossa casa, e que tenhamos uma noite muito abençoada. Tá bom?